deputado Van Hatten e deputado Gilberto Silva não são merecedores dos inquéritos, dos indiciamentos que foram feitos a esses deputados. Em uma sessão ordinária, o deputado iniciou sua fala destacando um princípio fundamental que sustenta o exercício do mandato parlamentar e a imunidade material do discurso no plenário. Ele sublinhou que essa prerrogativa, consagrada na Constituição de 1988 como cláusula pétrea, assegura a cada deputado a liberdade plena de expressão em suas manifestações, permitindo-lhes representar fielmente os interesses dos eleitores, sem temor de censura ou limitação. O parlamentar frisou que o plenário é um espaço inviolável, onde devem ecoar os mais diversos pensamentos da sociedade. Sem essa garantia, o debate legislativo estaria comprometido, enfraquecendo a atividade parlamentar e, por extensão, a própria democracia. Apesar de discordar de algumas falas proferidas na tribuna, ele ressaltou seu compromisso em respeitá-las, reconhecendo o caráter sagrado desse espaço de discussão. Entretanto, o deputado expressou preocupação com recentes investidas externas, especialmente as da Polícia Federal, que resultaram em investigações contra parlamentares por discursos feitos na tribuna. Ele defendeu que a tentativa de criminalizar essas falas é uma ameaça direta à imunidade material e à liberdade de manifestação garantida pela Constituição. Mencionou casos específicos envolvendo os deputados Van Hatten e Gilberto Silva, afirmando que eles não merecem os inquéritos e indiciamentos a que estão sendo submetidos. Para reforçar sua posição, o parlamentar recordou episódios históricos, como a cassação de Moreira Alves durante o regime militar, um momento sombrio em que a liberdade de expressão parlamentar foi duramente reprimida. Segundo ele, episódios como esse servem de alerta para os danos que a restrição ao debate legislativo pode causar ao Estado democrático de direito. Ele conclamou a união da Casa na defesa das prerrogativas parlamentares, enfatizando que a voz do parlamento é a voz do povo e não deve ser silenciada. Reafirmou que a imunidade material é um direito inalienável, e qualquer tentativa de cerceamento será enfrentada com medidas firmes e dentro dos limites da lei. Por fim, destacou a importância do equilíbrio e da responsabilidade no uso da tribuna. Apesar de defender a liberdade plena de expressão, reconheceu que os parlamentares devem responder por eventuais excessos. Ele finalizou sua fala apelando à compreensão, respeito e unidade entre todos os membros da Casa, independente de suas posições ideológicas, assegurando que a Câmara dos Deputados permanecerá como um espaço de debate livre e democrático. Senhoras deputadas e senhores deputados, inicio esta fala nessa sessão ordinária destacando que um dos pilares que sustentam o pleno exercício do mandato, a imunidade material do discurso parlamentar, esse direito consagrado em cláusula pétrea pelo Constituinte de 1988, assegura a cada um de nós, deputadas e deputados, a liberdade plena de palavra em nossas manifestações feitas em plenário, permitindo que expressemos nossos posicionamentos e representemos fielmente os interesses daqueles que nos elegeram. Sem essa imunidade material, o plenário do Parlamento brasileiro, este terreno livre, onde devem ecoar os mais diversos pensamentos da sociedade, estaria sujeito a todo tipo de limitação e de censura, com claro comprometimento da atividade parlamentar e com inequívoco enfraquecimento da própria democracia. Eu faço um corte aqui para dizer que esta presidência respeita, por mais que discorde, de determinadas falas que são feitas nestas tribunas, nesta e naquela. Muitas vezes até faço de conta que não as ouço, para não aumentar o debate nem polemizar com quem eu acho que não tem razão. Mas tenho a obrigação de respeitá-las, porque esta tribuna ela é inviolável. Infelizmente, as coisas não têm acontecido de parte a parte, com o zelo que esta Casa às vezes precisa, e nós fizemos, inclusive, alterações regimentais para isso, para que a gente tentasse diminuir os embates mais agressivos. Determinadas falas, eu penso que a Corregedoria da Casa ou o Conselho de Ética tem que atuar. Mas, em especial, duas que aconteceram, eu vou nominar essas duas, para não nominar que eu acho que o corregedor deveria tomar alguma posição, elas não merecem o tratamento que estão tendo
nem da Polícia Federal, nem nos órgãos do Estado brasileiro. Deputado Van Hatten e deputado Gilberto Silva não são merecedores dos inquéritos, dos indiciamentos que foram feitos a esses deputados. É com grande preocupação que observamos recentes investidas da Polícia Federal para investigar parlamentares por discursos proferidos em tribuna. Volto a frisar. Tentativa de criminalização de falas proferidas na tribuna deste Parlamento, local por excelência de pleno exercício de liberdade de manifestação do pensamento e de incidência absoluta da cláusula constitucional da imunidade material. Não se pode cessear o direito fundamental ao debate e à crítica em tribuna, mediante ameaças de perseguição judicial ou policial. O Parlamento não é e não pode ser alvo de ingerências externas que venham a coibir o exercício livre do mandato. O respeito à imunidade material absoluta na tribuna da Casa é, em última análise, o respeito ao povo brasileiro. Recordo aqui o caso do deputado Moreira Alves, que durante o regime militar foi alvo de retaliação justamente por sua coragem em defender a democracia e os direitos dos cidadãos. Sua cassação, baseada em discursos feitos na sagrada tribuna desta Casa, marcou um dos episódios mais sombrios de nossa história legislativa e serve como alerta constante para nós que aqueles que tentam restringir nossa liberdade de expressão legislativa desconsideram os danos profundos que essa prática causa ao Estado democrático de direito. Portanto, em nome da defesa intransigente de nossa função e de nossa liberdade de palavra, reafirmo que a imunidade material é um direito inalienável de cada parlamentar e nela há de ser absoluta para manifestações feitas na sagrada tribuna desta Câmara dos Deputados. Não permitiremos retrocessos que ameacem esta garantia fundamental. Esta Casa tomará todas as medidas garantidas pela Constituição Federal e pela lei para defender as prerrogativas parlamentares, notadamente dentro do próprio Parlamento. Que fique claro, nossa voz é a voz do povo e ela não será silenciada. Que sigamos firmes, exercendo nossa missão constitucional com a independência e a responsabilidade que a nação brasileira nos confiou e com a plena liberdade de manifestação em tribuna que nos foi garantida pela Constituição da República de 1988. Mais uma vez, senhores e senhoras deputados, essa fala não é para polemizar, essa fala não é para afrontar, essa fala não é para desrespeitar, essa fala não é para intimidar, essa fala é simplesmente para a gente lembrar que nós temos todos os limites. O deputado tem responsabilidade sobre o que fala e responde por isso. Se ele exagerar os seus limites, que essa Casa tenha coragem de tomar providências contra aqueles que atentam. Mas sejamos todos unidos na defesa livre de cada um em poder usar a tribuna desta Casa para expressar o que os seus eleitores pensam e representam. Com esse sentimento, eu espero sempre ter a paciência, a compreensão, o respeito e a humildade de todos os que pensam e agem e votam e representam essa Casa, da esquerda, da direita, do centro, dos mais liberais, dos mais progressistas. Mas essa fala foi muito pensada e, mais uma vez, eu digo, não é para agredir nem para enfrentar ninguém. Agora a Casa, na sua procuradoria, na sua advocacia, vai chegar aos últimos limites para que respondam por abuso de autoridade quem infringir a capacidade dos parlamentares nessa Casa, sejam eles quais forem. Muito obrigado.